Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao meu canal. Neste vídeo vou responder uma pergunta que me foi enviada por uma pessoa que eu imagino que seja uma mulher que se identifica apenas pela letra D. Tem tantos nomes, né, que começam com D. Ela diz assim: Doutor Gediel, quantos DNA pode se fazer no juiz? Pois já foi feito um e já faz 12 anos. Pode ser feito outro do mesmo juiz ou em juiz diferente? O pai pode pedir para ele, né, aqui acho que é o filho, fazer outro DNA sem o juiz? Claro, intermediado por um advogado. Oi, Dê, ótima pergunta e é uma dúvida válida, né, que muita gente tem. E eu quero então aqui aproveitar a oportunidade para esclarecer uma coisa muito importante. Cada assunto, tá? Cada conflito, cada litígio só pode ser levado na justiça uma única vez. Só pode ser levado na justiça uma única vez. Porque, claro, né, como vocês sabem, que quem perde nunca fica conformado, né? Eu nunca vi um perdedor ficar conformado. A pessoa fica sempre revoltada. Não, aquele exame está errado, aquela prova, aquela testemunha, a pessoa nunca se conforma. E se fosse possível, né, se ficar reiterando os litígios, os conflitos na justiça, eles nunca acabariam, nunca chegariam ao fim. Principalmente quando uma das partes, né, aquela perdedora, tiver dinheiro, porque a pessoa que tem dinheiro vai lá e contrata o advogado e começa tudo de novo. Vai lá e contrata, perde, vai lá e contrata e faz tudo de novo. Não é assim. Justamente para evitar isso, é que existe uma coisa chamada coisa julgada. É um termo jurídico para determinar de que uma ação chegou até o seu final. Desde que, claro, o juiz decida o mérito da questão, né? Porque muitas vezes um processo, sabe, se extingue por outros motivos. A pessoa entra com uma ação e desaparece, desiste do processo. Lá na defensoria, onde eu trabalhei durante tanto tempo, acontecia muito isso. A pessoa ia lá, era atendida, a gente pegava os documentos, entrava com a ação e a pessoa nunca mais aparecia. Às vezes a pessoa se mudava para outro lugar e nem ia mais lá dar satisfação para a gente. E o processo acabava então que extinto, sem julgamento de mérito. Ou seja, o juiz não chega a apreciar o pedido propriamente da pessoa. Então, por umas outras questões técnicas, ali o processo é extinto. Mas naqueles casos em que o juiz aprecia o pedido, que o juiz defere ou indefere o pedido que foi levado até ele, nesses casos só se pode fazer isso uma única vez. Então, aqui, pelo que da sua pergunta eu consigo deduzir que houve um processo de investigação de paternidade. E nesse processo de investigação de paternidade foi feito um exame de DNA. E esse exame de DNA apontou esse homem como o pai da criança. E agora, né, passado aí, você não diz aqui 12 anos, aliás, você diz, passado 12 anos, ele não se conformou ainda, né, de ter perdido a ação, ele não se conformou e agora ele quer fazer de novo o exame de DNA. Sob o ponto de vista jurídico, viu, Dê? Ele não tem chance nenhuma. Não é possível. Como eu expliquei, nenhuma causa pode ser levada ao juiz mais de uma vez. Então, a questão já foi decidida pelo Poder Judiciário e ele não vai conseguir uma outra decisão. Se ele entrar com uma ação, não se pode impedir que a pessoa entre com a ação, basta que você ou seu filho, ao se defender, diga, não, olha, essa questão já foi decidida no processo tal, apresente lá o número do processo, a sentença, pronto, o juiz vai extinguir esse feito. Judicialmente, ele não tem como obrigar, como conseguir que você e o seu filho participem de um exame de DNA.
Agora, e fora da justiça, isso é possível? Aí, claro, é possível, desde que o seu filho aceite, né? Desde que você e ele, né? Parece que o seu filho ainda é de menor, desde que você e seu filho queiram participar, eu acho bobagem. A questão já foi decidida pela justiça, mas se você e o seu filho quiserem se submeter, ele pagar o exame, contratar uma boa clínica, vocês têm que tomar cuidado, existem clínicas boas e clínicas não tão boas. Desde que vocês queiram se submeter, eu acho, como eu disse, uma tremenda de uma bobagem, mas o que as pessoas fazem na vida particular, a justiça não tem nada com isso. E mesmo, tá, que o resultado desse novo exame contradiga aquele que foi feito na justiça, por exemplo, que dê negativo, não vai adiantar de nada, por dois aspectos. Primeiro, porque, como eu expliquei, o assunto já foi levado para a justiça e a justiça já decidiu. Essa decisão da justiça é eterna, vale leis entre as partes. E segundo, por uma outra questão. Você tem que entender o seguinte, que a justiça hoje entende que para que seja tirado o nome do pai de uma criança, precisa de duas coisas: de um exame de DNA negativo, ou seja, mostrando que o homem foi enganado em relação àquela criança, né? A mulher disse que o filho era dele e o exame de DNA prova que não é. Então, essa é uma das exigências. E a segunda exigência é que não exista vínculo de afetividade. O que, o que nesse caso você diz que o exame tem mais de 12 anos, então, no mínimo, esse adolescente, né, tem 12 anos no mínimo, talvez 13, 14 anos. Então, essa criança, ela já identifica esse homem como o seu pai, pro bem ou pro mal, tá? Ele pode até ser um péssimo pai, um pai ausente, um pai que não participa da vida, não interessa. Ele na escola fala, o José é meu pai. Na igreja, na vida social, meu pai é um fulano que não me dá bola, não conheço muito, mas ele sabe quem é o pai dele. Então, há uma afetividade, uma ligação já de pai e filho entre eles. Então, nunca mais o nome dele vai sair da certidão de nascimento do seu filho. Então seria uma completa perda de tempo, você entendeu? Então, mesmo que o seu filho quisesse fazer um exame de DNA, mesmo que você concordasse, fora da justiça, tá? Na justiça, já expliquei, isso é totalmente impossível. Mas fora da justiça, mesmo que ele quisesse pagar e o seu filho concordasse, você concordasse, não ia adiantar nada. Não ia mudar nada, não ia servir para nada, porque a certidão de nascimento do seu filho não pode ser alterada informalmente. Não se pode ir lá no cartório e mudar a paternidade, tirar o nome do pai. Só o juiz tem poder para isso. Isso teria que ser feito através de um processo que a justiça, como eu expliquei, não vai aceitar. Não é mais possível, sobre todos os ângulos, não é mais possível. Então vai ser o quê? Uma total perda de tempo. Isso tem muito a ver com aquilo que eu falei de início, né? O perdedor nunca se convence, né? Ele nunca fica, na verdade, convencido. Passou 12 anos e o cara ainda quer fazer outro exame de DNA. Total perda de tempo. Agora, uma coisa que você e o seu filho podem considerar é, inclusive, processar esse homem por difamação, por abandono afetivo, pedindo danos morais em razão dessa atitude dele, né, que ofende o seu filho, com certeza, mágoa o seu filho, causa, sabe, a rejeição. A rejeição é um sentimento muito poderoso, que faz mal para a gente que é adulto, imagina para uma criança, para um jovem, o quanto a rejeição é difícil, é dura. Então, assim, cabe aí até para você e o seu filho procurarem aí um advogado e estudarem, dependendo das circunstâncias do caso, vai depender, claro, de como tudo isso está acontecendo, dependendo das circunstâncias do caso, processar esse homem, pedir uma indenização por danos morais, por abandono afetivo, enfim, tentar ensinar uma lição. Eu espero, viu,
de que você esteja cobrando da pensão desse cara e cobrando muito, porque esse cara que tem esse tipo de atitude merece aí todo o rigor da justiça, tudo que a justiça puder colocar aí em cima dele. Tá bom? Eu espero ter respondido a sua pergunta. Se ficou alguma dúvida sobre esse assunto, viu, gente? Ou sobre qualquer outro assunto, deixa aqui nos comentários que eu vou oportunamente responder. Quero aproveitar a oportunidade de pedir o seu apoio, viu, Dê? E de todos que estão me assistindo ao meu canal. Você pode fazer isso se inscrevendo no canal, deixando, viu, o seu like ali, aquele botãozinho ali do positivo, deixando o seu like, isso ajuda muito o vídeo. O YouTube usa essa informação para mostrar o vídeo para outras pessoas e compartilhando também, né, o vídeo com amigos e familiares que tenham, claro, né, interesse no assunto. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.